esperar alguém entrar. Olá, meus amigos, estamos online aqui, hoje fazendo a live sobre o resgate da cultura negra, hoje domingo, 20 de setembro, feriado, e eu vou começar chamando duas figuras, né, muito importantes dentro da luta, né, pelo resgate da cultura negra. Uma delas, acredito que vocês já conhecem, né, meu pai, é o José Batista. Deixa eu chamar ele aqui, só um pouquinho. E outra grande figura, né, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é o grande Edu do Nascimento. Vamos lá, ver se eles entraram. Aí, apareceu o Edu. Seu José. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi. Aí, apareceu. E aí? Tudo bem? Que Como é que maravilha, tá, hein? Tudo eu bem, tô ótimo. Edu? Na presença de vocês dois, eu não me sinto mais acarinhado do que isso, né? Estou bem no meio da tela. Tu tá que nem sanduíche da tela. Oh! Aí, estou me sentindo acolhido. Abraçado, sim. Saudade, né? E aí, menino? Para poder dar um abraço afetuoso, né? É verdade, a última vez que a gente se viu foi um pouco antes de começar a pandemia, né? E aí depois, agora com essa função, a gente não conseguiu mais se encontrar. Mas estamos aí. Me diz uma coisa, o que vocês acharam do nosso tema da live sobre o resgate da cultura negra? Vai, Edu. Eu acho assim, eu acho que é sempre importante o negro ter voz, né? Porque os espaços, né? Os espaços sempre dão para gente em épocas específicas. E agora eu vejo assim que desde o começo do ano, assim, há sempre agora uma coisa mais forte, tem aparecendo muitos trabalhos dos negros, né? Então acho que os negros aos poucos assim está começando a mudar, não está ficando só para novembro, né? Quero 20 de novembro, daí aquela coisa parece assim, abre as porteiras, aí sai aquela negrada toda, aí não chama um monte de coisas, né? Para fazer isso, fazer aquilo, dar palestra para shows, aqui tá, aí termina, fecha a porteira. Aí depois vem o carnaval, abre a porteira de novo. Aí sai aquela negrada toda linda, maravilhosa, assim, vem o bar de conceitos, aí vem poetas, aí bar de livros, tudo lindo, maravilhoso, como tem que ser, né? Mas parece que só se resume, né? Se resume esses meses específicos, né? De festividades. Mas assim, mas acho que vem não só eu, como o Zé, mas como outras pessoas também, vem lutando para mudar esse cenário, né? Porque não adianta só chegar em novembro e falar sobre o negro. Tem que ser desde o começo, né? Tem que ter assim trabalhos periódicos, para quando chegar em novembro, todo mundo saber o que realmente está acontecendo. Qual é que é a história do negro? Qual é que é a história? Não que as outras histórias não sejam importantes, mas assim devido ao 500 anos que nunca foi contada, né? E quando a gente começa a ter voz, as coisas começam a acontecer. Parece que tipo, se a gente tem a história dos alemães, a história dos poloneses, histórias dos judeus, histórias holandeses, né? E os espanhóis, os portugueses, e os negros nunca, sabe? Parece que os negros nunca tiveram uma história, né? Mas agora sim,
devido a vários grupos, várias pessoas começam a falar, a questionar, e nós mesmos contando a história, já fica diferente. Já fica diferente porque daí são histórias contadas por nós, não pelo historiador branco, né? Porque nos livros está a história do negro, de como era o negro, de como agia o negro, de como o negro se portava na sociedade. O negro nem se portava na sociedade. O negro sempre foi sabe, um burro de cargas, né? Um macaco, um primitivo que andava, sabe? Um invisível na sociedade, né? E no momento que isso é uma inverdade gigantesca, né, Zé? A gente começa também, quando o negro começa a falar, começa também a ter autonomia, e a gente vai ver também que a gente tem historiadores negros, nós temos poetas negros, nós temos presidentes negros, nós temos generais negros, nós temos heróis negros, mas que nunca aparecem, ou nunca apareciam. Então a gente luta pelo menos esse regime duro que que as pessoas não querem que a gente diga que o negro é protagonista. Quando o negro é protagonista, a história muda, porque daí tu consegue falar a verdade. Não fica no ideal. Se tu fica no ideal, tu pode contar qualquer coisa. E as pessoas aceitam qualquer coisa quando tu é o ideal. Não, o ideal é sempre a verdade. E a verdade contada por um negro é totalmente diferente quando um branco conta, que é um outro olhar. É o olhar do colonizador. Sendo o olhar do colonizador é a visão dele, não é a visão nossa, né? Então é importante todos os espaços que os negros puderem falar, dizer a palavra, né? Já é o resgate negro, já é o resgate da cultura negra, entendeu? É esse que é o essencial. Não é só assim, vamos resgatar o negro, não. É a palavra negro. A gente pode estar falando de várias coisas, de plantas, de céu, mar, água, rio, fogo, né? A gente pode falar de diversas coisas. O negro tendo o seu espaço, nós temos diversas maneiras de colocar o negro na priori, em primeiro lugar, né? Então o nome é abrangente para a gente, é um nome que a gente diz assim, cultura negra. Sou orgulho de ser negro, né? Então é fantástico. Eu adorei. Eu adorei. Eu acho que tu colocou muito bem a questão aí do negro poder falar da própria cultura. Porque quando a gente fala em resgate cultural, não é um assunto específico. Tá? O resgate cultural é a questão da oralidade negra sobre a própria cultura. Ou seja, o negro está adquirindo o direito e também o dever de falar dos próprios conhecimentos que ele herdou pelas memórias orais que ele recebeu dos seus ancestrais, dos seus antecedentes, como tu recebeu do teu pai, da tua família, eu recebi dos meus avós, dos meus pais. Então, tem toda uma história atrás disso que não é a gente que conta, é uma história que vem circularmente, é uma história que vem, muitas vezes, do tempo do escravo, que vem, muitas vezes, de países vizinhos, de estados vizinhos, e muitas vezes há mesclas ali que a história não tem condições de alcançar, porque a historicidade, como eu falo, ela pode ser errônea. Se eu te der uma informação errada e tu registrar aquela informação, essa informação ela vai para a história como verdade. Então, o que salva isso aí é justamente a oralidade do negro, que retrata uma realidade hereditária. E é muito importante esse contexto da gente discutir isso aí, não no sentido de menosprezar os fatos registrados, mas no sentido de trazer a importância que tem a oralidade negra, o conhecimento do negro e toda uma amplitude de conhecimentos aí que a gente tem que buscar lá nos ancestrais, que a cultura africana é infinita e ela é muito mística. Então, tem coisas que a história não tem condições de comportar, ela não aceita, porque a cultura africana, ela desde o misticismo que ela aborda,
ela vem desde antes das religiões, tá? Então, essa questão da a espiritualidade negra, ela é muito interessante da gente abordar, e eu acho que essa live vai ser muito importante para a gente tratar desses temas, e eu espero que a gente possa discorrer da melhor maneira possível, né? Com toda elegância que é própria da pessoa do Edu. Edu, nos conta um pouquinho sobre os teus trabalhos sociais, os seus trabalhos comunitários, a tua vida artística. Quem é o Edu, artista? Sabe, a Suzé me fez essa pergunta assim, eu esqueci algumas pessoas, né, que eu achava importante que frequentavam a minha casa, né. Não, eu sou músico, ator bonequeiro, educador social, estou estudando licenciatura em História, sou cenotécnico, sou promotor da saúde da população negra, um ativista cultural, né? Onde tiver alguma coisa relacionada à cultura, eu tô fazendo, né? E eu trabalho há muitos anos, né? Estou dentro. Eu estou muitos anos fazendo esses trabalhos culturais. Eu faço um trabalho que eu acho que me dá muito orgulho, né? Que é um trabalho que é o trabalho social, né? E esse trabalho social muitas vezes não dá para sair nas redes sociais, né? Porque eu trabalho há muitos anos assim, em escola, no meio das vilas, no meio das comunidades, né? No meio do pessoal dando aula de música, de percussão, dando aula de teatro de bonecos, né? Que com muito orgulho eu faço também teatro de bonecos. E eu venho há muito tempo fazendo esse projeto, Mais Cultura nas escolas, aquele outro projeto que é Mais Cultura na escola, aquele outro é o... Como é que é o nome? Bom, enfim, né? Mas tem uns trabalhos aquele que tu fica 1 ano, 2 anos dentro da escola. Tem uma escola que fez 4, 5 anos dentro da escola, que foi maravilhoso, né? E eu trabalhei agora claro, como educador social. Eu trabalhei com moradores de rua, né? Que eu acho que é um trabalho muito forte, muito, sabe? Tem que gostar de trabalhar com pessoas, né? E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Trabalhar com moradores de ruas, você me vê assim uma parte da sociedade que é invisível, mais uma parte da sociedade invisível, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Agora estou trabalhando, faço um outro trabalho, que é trabalhar com bebês, crianças e adolescentes, né? Que é um trabalho social que eu faço, que eu acho muito importante, assim, no Pão dos Pobres, né? Eu acho que é um lugar que me abriu as portas para ter esse trabalho. E eu acho que, assim, para mim, é aquela coisa que me deixa com os pés no chão, esse trabalho, assim, né? Que tudo faz parte de uma cultura, né? São os invisíveis na sociedade que é onde a gente tem que chegar. E as pessoas são invisíveis, assim, e quando tu trabalha com elas, assim, eu me sinto invisível. Porque, assim, aquelas pessoas ali são maravilhosas, são pessoas que têm um apreço pela vida, né? Com todas as dificuldades do mundo, estão ali, são seres humanos. E tu trabalhar com seres humanos, assim, é muito digno, né? Eu acho muito digno, assim. Me faz, assim, querer crescer mais como pessoa, ter um valor, né? E isso tem muito reflexo no trabalho que eu faço. Porque quando eu vou trabalhar, eu trabalho com o maior amor e carinho, né? Faz com que eu me dedique em todo o meu trabalho, tudo que eu faço, que eu trabalho com o meu pessoal, aos meus projetos que eu faço, eu trabalho assim com o maior amor, com o maior detalhe, e principalmente o maior respeito pelas pessoas, né? Então isso sim me faz assim, é uma extensão do meu trabalho, esses trabalhos sociais que eu faço, né? Então isso para mim é um valor imensurável, né? Trabalhar esse trabalho social assim em colégios, principalmente para colégios públicos, né? Porque são, para mim, que são fundamentais. Tu sabe que eu já trabalhei também como educadora social num abrigo para pessoas de rua, né? E é como tu disse, assim, esse choque de realidade, porque quando a gente chega lá, a gente toma um choque de realidade, né?
É uma coisa que faz realmente a gente colocar o pé no chão, né? A gente vê o quanto a gente tem, né? E o quão importante é o nosso trabalho ali na vida daquelas pessoas, né? O quanto a gente pode colaborar com... Não. Mas tem uma história que eu acho... Eu vou te interromper. Tem uma história que eu acho muito legal. Estou eu uma vez saindo lá do Centro Pop 2, né? Que fica ali na Voluntários, e estou indo para minha casa, né? Então, trabalhando domingo, aí estou indo para casa, assim, tipo, minha mulher estava me esperando, tal, aquela coisa e tal, assim, me esperando com comidinha, eu tomar minha cerveja, toda aquela coisa, assim, tô cansado, trabalhado, sei lá, 12 horas, né? Aquelas coisas todas assim. Aí estou indo para casa, eu e uma colega, assim, para pegar o ônibus ali na Farrapos, aqui em Porto Alegre. Aí, assim, tinha um casal, e lá eles me chamam de Dudu, né? Lá, falar de Edu do Nascimento, ninguém conhece. E, geralmente, assim, nas comunidades lá, é uma coisa muito, muito doida, eles me chamam de Dudu, né? Aí tinha um casal, já, assim, né, que vão formando casais lá dentro, assim, e até eles saíram, porque eles ficaram num local fechado, né? E depois saiu ali da onde a gente, do atendimento, depois que não conseguia ficar dentro dos abrigos, né, nos albergues, ficava na rua. E eu e minha amiga, eu e meu colega de trabalho, fomos trabalhar assim, né? Aí, assim, vou para casa, cansado e tal, né? Aí esses dois caras estavam ali parados, assim, se ajeitando, final da tarde, onde eles iam dormir. E chega assim, ai, Dudu, até segunda-feira, com o maior amor e carinho. E eu olhei assim pro céu. Então, assim... O teto deles é o céu, né? Ali me deu aquele pá, sabe? Deu uma coisa no coração assim, mas eles estavam muito felizes, porque, claro, a gente fazia um atendimento com muito carinho, com todas aquelas coisas, eles estavam muito alegres, que assim, que no outro dia eles iam me ver para a gente fazer o atendimento para eles. Pô, então isso aí sabe, é fundamental, deixou com, ao mesmo tempo com aquela coisa no coração, assim, não poder fazer mais coisas que a gente faz. É incrível, né? Assim, o olhar, né? O olhar das pessoas, o carinho, assim, as pessoas são carinhosas aonde a gente puder enxergar com os olhos. Eu digo uma frase: se a gente conseguir escutar com os olhos, a gente acaba ouvindo mais as coisas da vida, né? Então, isso aí para mim impactante, né? E tem uma coisa que é muito legal nesses trabalhos sociais que eu fiz, né? E nos lugares onde eu trabalhei, assim, tanto escolas como eu trabalhei no Janelle, né? Que é um lugar onde eu trabalho com crianças assim, de turno contra turno, né? Eu fiz um trabalho que era muito legal, que assim, eu peguei essas crianças e fiz trabalhos na Feira do Livro. Eu fiz show com essas crianças na Feira do Livro. Então eu pegava esses alunos, mais aqueles alunos, e mais uns alunos que eu trabalhei também na casa da mãe Carmen, que é da Subcat, né? Que é lá de Guaíba, né? Que é uma casa de cultura. Então, imagina, eu consegui misturar várias coisas do lugar e me apresentei umas 2, 3 vezes na Feira do Livro. Eu era convidado para mostrar o trabalho que a gente fez coletivamente, né? Porque eu sou só o começo. Eu sou o começo da coisa, mas assim, é uma coisa, entendeu? Uma coisa que não é para mim. Mas você sentir, se eu consigo juntar lugares diferentes de Porto Alegre, a mesma vulnerabilidade social, né, para poder fazer uma apresentação na Feira do Livro. Então, às vezes, é sempre o final do trabalho que a gente faz, ou o começo, né, eu acho que também é um começo, é sempre tentar mostrar essa visibilidade desse pessoal, que para mim é a que mais conta. Né? Isso aí. Seu José Batista, vulgo pai. Fala para a gente um pouco de como é que começou a tua trajetória dentro da música, dentro da arte. Posso te dizer que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam e eu não sei detectar em que momento foi, porque, na verdade, eu me lembro sempre da minha vida com a música presente. Desde que eu comecei a ter consciência
de ser humano, eu me lembro que a música sempre esteve presente na minha vida, de uma forma ou de outra. Fosse ela nos cantos religiosos, fosse ela nas serenatas que havia na antiguidade, de violão, pandeiro, aqueles instrumentos todos que a gente conhece. Então, de lá para cá, eu já comecei a cantar, comecei a participar. O meu primeiro contato mesmo com o instrumento do sopapo, já falamos sopapo, eu me lembro que eu era muito criança, eu não sei precisar que idade que eu tinha. Eu não sei se era 4 anos, se era 5, se era 3 ou se era 7. Então, isso é uma coisa muito, assim, muito difícil de eu dizer como ela começou, mas posso falar como ela se encarreirou. Que a partir dos 11 anos, eu entrei numa banda escolar, a primeira banda escolar da minha vida, mas já quando eu era menor, eu ia nas escolas, mas o meu interesse não era ir marchar, eu ficava ouvindo as bandas, eu já tinha aquele instinto de banda na minha cabeça, eu gostava do som dos tambores, né? Então, nessa primeira banda, ali eu comecei a aprender muita coisa, a convivência, aprendi a desmontar instrumentos, mas o mais importante que eu aprendi nessa banda, a remontar os instrumentos, que se eu desmontasse e não remontasse, eu ia ser expulso da banda. Então, ali foi... É o mínimo, né? Na banda, acho que eu fiquei 2 meses ali, e pela aptidão que eu tinha, eu já fui colocado como mor. E ao mor cabia essas tarefas, né? Então, eu fui indo conheci cadência, conheci ritmos, conheci a divisão, o compasso. Então, eu fiquei nessa banda durante uns 3 anos, desenvolvendo tudo. Aí, já com música, com tudo, foi difícil, foi complicado. Mas esse foi o princípio de tudo que eu posso dizer. Então, é uma coisa interessante que as pessoas sempre perguntam, quando é que tu começou? Eu não sei te dizer quando eu comecei, porque eu me lembro da minha vida com a música sempre presente nela. É uma coisa incrível. Desde que eu nasci, inclusive, a minha falecida avó, ela tinha uma terreira de umbanda em que ela era cacique. Então, eu já nasci com aqueles cantos na minha cabeça. A música já me acompanhava desde o nascimento. Então, é mais ou menos isso. O meu princípio da carreira musical foi esse. E o resto foi desenvolvendo, eu fui aprendendo, desde aprender a cantar, acho que eu canto desde os meus 9 anos, 8 anos de idade, né? Violão, acho que eu devo tocar desde criança, acho que uns 9 anos eu comecei a tocar violão. Rádio, eu toco desde os 5 anos de idade, né? Então eu tenho principalmente rádio eu sei tocar bem, eu ligo ele sai tocando. E violão. Zé. E aí pé. Peraí. Tá. Sabe, Zé, aquela que a gente fez, os pintas adoraram. Aquela, sabe que eu fiz aquela brincadeira, né? Elas adoraram aquela vez que a gente fez junto. Lembra? Não, é legal. Ficou legal. É que às vezes né? Então, Nina, foi mais ou menos esse o meu princípio, né? Que eu posso detectar mais concretamente foi esse meu princípio dentro da música. Depois se desenvolveu alguma coisa tu tem podido acompanhar, mas a música está presente na minha vida desde que eu comecei a ouvir e entender sons, ali a música já começou na minha vida. Mas a minha carreira dentro da música começou efetivamente aos 11 anos de idade numa banda escolar. Tá bom? A Giovana aqui está dizendo que está dando interferência em algum microfone. Olha, não é aqui. De repente, a gente faz assim, a gente deixa só o microfone de quem for falar ligado e aí o outro a gente desliga. Boa. Claro. Tem a pergunta agora. Eu só vou fazer uma colocação aqui, aproveitando que realmente, né,
Faz mais ou menos uns 31 anos, né, que eu acompanho aí essa vida artística do meu pai, e eu me lembro que desde que eu era muito pequena, uns 2, 3 anos, que ele tocava violão, né? Sempre tinha gente aqui tocando violão, o meu avô tocando cuíca, e eu sempre na volta, né? Sempre adorava ficar no meio da muvuca. Então foi justamente com isso, né? Vendo isso que eu acabei me interessando, me apaixonando pela arte, pela música, né? Embora eu não tenha seguido bem dentro do nicho da música, né? Mas acabei indo para o teatro, né? Sou colega do Edu. Mas era uma coisa muito gostosa, assim. Acho que até hoje as fitas, né, pai, gravada da gente cantando e tocando quando era pequena. Tem. É coisa antiga. Maravilha. Mas Por vou isso aproveitar que me perguntar. Fala, Edu. Não, por isso que assim, essa coisa de família, tu vê só que ela vai atravessando, né? E quando a gente é pequeno, fica marcado para sempre. Por isso que é importante, quando a gente fala esses trabalhos que a gente faz social, os trabalhos que a gente faz com crianças, desde pequeno, até assim, muda tudo. Por isso que eu digo falar assim, quando a gente fala da história verdadeira, como começou a história, porque isso fica para sempre. Se conta uma história atravessada, uma história que não é, para desentortar leva muito mais tempo, né? Então cuidado. Me lembrou aquela história assim quando eu era pequeno, né? Tu disse que era pequeno, tinha 2 anos, eu também tinha 2, 3 anos, quando o pai me botava dentro do supapo, né? Então é uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Então foi o primeiro contato que eu tive com o instrumento do supapo, né? Então sabe que fica na memória, né? Nós temos a ancestralidade de estar, sabe, continuação, vem continuação, é uma coisa, né? que vai passando de geração para geração, né? Uma frase assim, como é que é? Eu não vivo do passado, eu sou o passado para poder entender o presente que estou agora. Bonito essa frase, gostou, Zé? Bonito. Não, claro. Peraí, eu botei o microfone dele no mudo, porque a pergunta agora é para ti, Edu. É para mim? Eu tô com uma colinha aqui. Edu, nos conta um pouco, na tua visão, assim, qual é o papel do projeto Cabubu como um divisor de águas na presença do negro aqui no sul do Brasil? Tá. Antes de responder assim, isso assim, eu queria falar assim que eu me esqueci, né, com toda a permissão de vocês, mas algumas pessoas assim que eu não citei na outra live que teve, né, que foram importantes, né, nesse processo também, aonde chegou, né, para chegar a todos os projetos que o pai fez, né, que foi o Fernando Duó, que seria um segundo, terceiro pai para mim, assim, que eu ficava muito grudado nele, né? Pô, não posso frequentava lá casa, Sons de Casa, Peri Souza, o Toneco da Costa, parceiro do pai em várias músicas, e anos juntos, assim, sabe? São pessoas maravilhosas, né? Que passaram, Claudinho Pereira, a Preta, né? Então, para citar os de casa, né? Que eu acho que são pessoas que fizeram muito parte da minha coexistência, né? Sobre o Cabubu é um projeto assim que eu digo, meu pai, quando pensou o projeto do Cabubu, ele não pensou assim, tipo, vou fazer o projeto Cabubu, porque não sei o que, da cabeça dele, não. Ele é um visionário, né? Sendo visionário, então ele sempre estava, né, estudioso, cuidadoso com as coisas que estavam em volta dele. Sempre foi assim, e era muito generoso com as coisas. Então, acho que o projeto, quando entrou o projeto Cabubu como nome, como história, acho que já vinha com esse olhar dele, para ver alguma coisa para todas as pessoas, né? O que eu digo, eu vou te explicar melhor isso para todas as pessoas. Um dia que a gente foi tocar em Pelotas, né? E o pai, como só ele estava tocando supapo, ele tocou durante 50 anos ininterruptamente. Então, é supapo, Giba Giba supapo, e a banda.
Então, o Supapa era um protagonista, Giba Giba e o Supapa eram um protagonista. E quando ele chega na terra dele e vê que ninguém está tocando mais o Supapa, assim, e a geração que estava vindo assim já não estava usando mais o Supapo como instrumento, não tinha mais assim, aquele assim, pô, o Supapo é o nosso instrumento de percussão, né? É o instrumento de percussão gaúcho, né? Como tem, né? Todos os estados tem sim, e o Rio Grande do Sul tem os seus instrumentos de percussão. Né? E como é que na minha terra os pintos estão esquecendo instrumentos de percussão? Né? Então, com esse olhar também, ele começou, né, fazer estudioso, ele é um estudioso, curioso, começou a ver assim, pô, como é que a gente vai fazer um projeto para a região toda, né? Eu não gosto de usar muito a palavra resgate, mas um resgate desse instrumento, um resgate de uma história. Então, ele fez o projeto Cabobô assim, em cima de 3 nomes: Cacaio, Boto e Bucha, homenageando 3 grandes tocadores de Supapo. Entre outros, Pelotas tá cheio, né, de tocadores de Supapos, né? Aí ele fez esse projeto. O Cacaio também, por sinal, é nosso parente. Né? E a partir daí começou né, estudo, como é que vão fazer, daí começou esse namoro com a família Batista, né? Combinou, né, com o mestre Batista, o pai do Zé Batista, né? Para ver como é que faria um projeto, quem que faria os Supapos, né? Tem uma história muito bonita que eu acho que o Zé deve contar, mas eu posso dar esse começo, né? Que eu acho que é fundamental que as pessoas saibam, né? Que dentro desse projeto foi feito, né, 40 tambores pela família do Zé Batista, né? Da família do mestre Batista, né? Que na realidade que a gente sabe, que poucas pessoas sabem, mas agora estão sabendo, que o grande mentor, na realidade, para fazer, não desmerecendo o mestre Batista, não é isso, gente. Veja bem que não é isso que eu estou dizendo, né? Não é o teu vô, né? Não, mas foi o Zé Batista, né? Mas, assim, por uma falha, eu acho, né? Uma falha que eu acho que houve, o Zé não foi nunca citado, né? Nunca citado até então como grande articulador do Supapo, né? Assim como eu fizeram uns projetos, botaram meu nome e outras coisas, né, que a gente sabe, que botaram o nome do meu pai, o nome do meu nome e outras coisas que a gente não tá. E outras pessoas levam crédito, né? Então, a gente está aqui por isso também, né, para poder resgatar, ó, a história é assim. A história foi feita assim. Foi feita pela minha família e pela família do Zé Batista, né? Do Mestre Batista, né? Então, e esse projeto, na realidade, ele não queria só... Não era um resgate do Supapo. Supapo era só uma pretensão. Porque tu toca Supapo, as pessoas já ficam em volta. Tu toca um tambor, né? As pessoas já ficam com alegria do seu jeito de ser, de viver, de estar, né? Que é muito tocante isso, né? Mas o pai, um dos objetivos do pai era resgatar as cidades que estavam em volta de Pelotas, né, com sua cultura, sua maneira de ser, sua maneira de viver, sua maneira de comer, né, trazer a sua cultura para o grande centro, que para mim Pelotas, como é uma cidade mais negra aqui do Rio Grande do Sul, por diversas pela própria história, né? Se a gente pegar e estudar a história, a gente sabe porque Pelotas na época e até né, e agora a gente sabe que Pelotas teve essa coisa cultural, né? Um lugar onde tem 7 teatros construídos pelos negros, né? Assim, né? E cinemas. Então, ela é uma cidade que é cultural, né? A cidade mais negra, né? Então, quer dizer, todos tinham acesso a essa grande variedade de culturas, né? Então, o negro foi muito mais acolhido aí do que em qualquer outro lugar
aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, o Projeto Cabubu foi uma coisa que era para resgatar a maneira de ser desses lugares invisíveis, vamos dizer assim, né? Para ver assim, não, opa, tem coisa boa aqui nessa terra, tem coisa boa na outra, tem coisa boa nessa cidade, nesse outro lugar, nessa outra cidade tem, sabe? Aí tu reúne tudo aquilo ali e faz uma coisa só. Cada um da sua maneira de ser, como o pai sempre disse, cada um tem o seu jeito de ser, mas a gente tem muita coisa bonita, né? Então, os motivos do Cabubu foi realmente agregar as culturas de várias cidades ao redor de Pelotas, né? Aí, fora isso, né, ele começou também, né, chamar, né, os tambores do Sul com os tambores do Brasil, com os tambores do mundo, né? Que daí já consegue abranger. Então, dele queria ser multiplicador de uma ideia, né? Acredito eu tenho certeza absoluta que o meu pai queria ser, sempre foi um multiplicador de ideias, né? Ele era não para ele, mas ideias para todos, que eu acho que isso é o mais incrível, né? O Cabubu tem uma coisa que é muito legal. Tinha a dança do Cabubu, que foi feita pelo Gubodara. Tinha a dança do Cabubu. Né? E tinha bem até um pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam o que era um Cabubu, se era uma dança, se era uma música, quem era e quando, pô, sabe? Tinha muito, era muito. Eu, pai, nós brincava, dava risada assim, as pessoas assim, mas que é o Cabubu, não sei o que tal, nós até brincava. Ô, pai, Cabubu é a maneira como tu toca. E pronto, isso mesmo, é legal. O pai falava assim, é legal, bacana, é isso aí, né? Sensacional. Enfim, né? Não, mas é isso, assim, é um dos grandes motivos, né? Então, no momento que tu tem uma coisa bonita assim, tu sente que assim, ela pode render muito mais. Né? E eu, Zé, nós estamos aqui para justamente valorizar aquilo do ontem, o presente hoje, que a gente vai ter uma continuação realmente mais no futuro. Né? E eu acho que isso é a coisa mais bonita que a gente pode fazer. Porque a gente, né, como uma vez eu falei para o Zé, eu estou aqui falando hoje porque graças à minha família. Né? Graças ao meu avô, à minha bisavó, né? A Índia Belmeira, Salvador, Juvencio Cardoso, Maria Lucídia, Dona Júlia, né? Tenho né, Cacaio, tem pessoas maravilhosas que me criaram para chegar aonde eu cheguei, né? Então, esse passado que eu tenho, tão forte, e essa ancestralidade que veio passando, não no papel, isso eu deixo para os catedráticos, acadêmicos, que sabem escrever bacana e tal, são importantes para a nossa continuação, né? Mas a oralidade que o negro tem, isso só o negro sabe, porque o negro tem uma coisa que é totalmente diferente de qualquer outra raça. Assim como tem a raça dia, eu não vou falar, vou lá no comemorar um bar mitzvah, não vão me convidar para fazer eu ser o padrinho de bar mitzvah de alguém, né? Eu não vou ser no Oktoberfest é minha cara, vem tomar chopp. Não vai rolar. Né? Não é? Não vai rolar. Né? Mas a religião africana tem uma coisa bem bacana, que assim que agrega todas as pessoas, sem preconceito, seja homem, mulher, gay, travesti, transexual, judeu, alemão, todas as raças são bem-vindas numa casa de terreiro. Né? Então, com todas as raças. Então, o Cabubu vem nessa linha de transformação. Né? De transformação. E a gente é transformador. E se a gente é transformador, a gente tem um dever de fazer continuidade dessa transformação. Né? E o que seria essa transformação? É respeitar, principalmente a nossa ancestralidade, respeitar o negro. Porque está havendo um embranquecimento cultural. E quando o negro começa a falar, eles não gostam.
essa é real, né? Essa é real, eles não gostam. E quando a gente começa a ser protagonista, porque a gente tornando protagonista, a gente tira eles. Não, e eu não tô falando isso com preconceito, porque a maioria dos meus amigos são brancos, não é nada contra. Mas tem uma parte que a gente sabe que da sociedade que quando toma as rédeas, quer tomar para si, né? Então, a gente como está na senzala, antes era senzala, era nosso lugar de dor, mas de conquista, hoje nós estamos nessa senzala se transformando, porque os negros, quando se juntam, é uma tribo, e uma tribo de negros tem muita coisa a dizer e a ponderar, e tem o seu direito de ele ser o protagonista. Nós temos o direito de nós sermos o protagonista da nossa história. E nós vamos ser protagonistas, porque nós sempre fomos protagonistas. Nós somos o número 1 do trabalho braçal do Brasil. Porque nós construímos 7 teatros em Pelotas, construímos navios, fizemos música, fazemos teatro, fazemos dança, fazemos várias coisas, né? E a sociedade toma um choque, porque como é que eu vou admitir que isso foi feito por um negro, né? E eu fico pensando assim, gente, tem espaço para todos, porque todos nós somos iguais, somos iguais, né? A cor da pele, né? Uma mais bonita, outra mais feia, mas quando a gente morre, a gente vai tudo para o mesmo lugar, né? E quando porque a gente vive numa sociedade escravocrata, uma sociedade preconceituosa, daí o negro sendo protagonista, tá começando, daí tu consegue tirar os nós, aí tu consegue tirar os nós, tu consegue fazer uma linha bonita, entendeu? Tu consegue fazer uma linha bonita. Se tu consegue fazer uma linha assim, tirando esses nós que são ali assim, ó, amarrados séculos, séculos e séculos, assim, que a gente tem que tirar com maior paciência e carinho, né? Ó, o Cabubu tá chegando, é para todos. Nós somos protagonistas. Mas Eu nós somos vou aproveitar. para todos. Eu vou aproveitar esse teu gancho, Edu. Eu queria saber, tanto de ti quanto do meu pai, qual foi a importância, ou qual é a importância do Supapo dentro do projeto do Cabubu? Olha, Nina, eu posso falar da importância do Supapo no sentido de ele representar um símbolo desse elo, dessa cultura, já que ele é uma memória cultural trazida pelos negros escravos, tá? Representante de uma cultura que ela foi transformada. Eu já não falo numa diáspora, eu falo numa transformação de uma cultura que o negro trouxe, porque da África não veio nada, tá? Veio só o negro e as suas memórias. Tá? Então, esse gancho do Cabobu e o Supapo é muito importante, porque os dois se fundiram no mesmo objetivo, ou seja, a memória cultural e o divisor de águas. O Cabobu sendo um divisor de águas, se a gente reparar bem, existe um pré-período antes do Cabobu e um pós-Cabobu, que nós podemos chamar de o período contemporâneo. Tá? Mas antes do Cabobu, não se discutia tanto questões da africanidade, principalmente aqui no Sul. Tanto que o negro no Sul até duvidavam da presença negra no Sul. E eu sou testemunha disso. Muitas vezes em Santa Catarina, quando eu era questionado, perguntava de qual região do Rio de Janeiro que era aquela bateria que eu dirigia. Tá? E eu digo, não, nós somos
Tá me ouvindo? Voltou agora? Oi? Acho que travou. Voltou? Bom, a Nina está travada. Não sei se estão me ouvindo. Mas eu vou continuar. Tá me ouvindo, Edu? Faz um oi aí. Tá me ouvindo. Então, assim, a presença negra no Rio Grande do Sul não existia antes do Cabobu. Era colocado em xeque isso aí. Então, a partir do projeto Cabobu, aí que é o mais importante da gente entender essa dinâmica que foi o projeto Cabobu. Ele despertou esse interesse das pessoas, tá, na cultura e na presença do negro no Sul. Isso é que é o maior barato do projeto Cabobu. Tá? Ele despertou o interesse na cultura negra, que as pessoas passaram a ver que na cultura negra há uma grande riqueza, como há na África, que as pessoas dizem, não, na África é miséria, é um povo miserável. Não é, não é. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Inclusive, a África foi colonizada justamente pelas suas riquezas, tá? E deixaram ela na miséria. Tá? Então, esse projeto Cabobu, como divisor de águas, ele funcionou assim. E o Supapo, como símbolo dessa memória cultural, ele se encaixou perfeitamente. E aí que entra a genialidade do Giba Giba em ter unido essas duas coisas, entre ter unido essa homenagem ao Cacai, ao Boto e ao Bucha, e o Supapo, que é uma memória cultural ao qual o negro trouxe da África. Genial. Voltou? Houve uma pequena falha de conexão, mas está ok. Fiquei apavorada aqui, achei que ia cair a live. Tá louco. Edu? A boca não é boa. Derrubei tudo. Eu falei, derrubei lá. Mas como a gente está em casa, né? Eu acho que minha esposa está me assistindo, tá, nega? Podia trazer uma aguinha para mim? É ao vivo tudo isso, né? Estamos em casa, gente. Um beijo para a Rose falando nisso. Gente, assim, ó, Edu, tenho uma colinha aqui com minhas perguntas aqui, para não me perder. Edu, eu queria saber hoje, na atualidade, como é que tu vê o posicionamento do negro na sociedade atual? Como é que tu vê assim essa oralidade do negro? Tu acha que o negro deveria se posicionar mais perante a sociedade? Como é que tu vê essa questão? Pergunta boa. Pergunta boa. Não, ótima pergunta. Como é que é o nosso posicionamento do negro hoje, estou falando atualmente, né? Pois hoje nós temos mais espaços de negritude. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, eram 2 negros formando na URGS. Hoje são mais de 10 negros. Mais de 90 negros, 10 anos depois, né? Então, quer dizer, essas partes das cotas, né, que eu acho para mim não são cotas, são reparações históricas, fez com uma visibilidade maior, né, movimento negro, tem grupos em Porto Alegre que trabalham em prol da negritude, como o Supapo Poético, né, o próprio Areal da Baronesa, que é um lugar fortíssimo, que é um quilômetro urbano. Tem o Domodê, Afro-Sul, que há mais de 40 anos faz trabalho com esse resgate cultural de negritude, de samba, de dança, daí tu trabalha isso, tu trabalha economia, sociedade, política, né? Eu acho que assim são pontos que eu citei esses textos e tem outros grandes, milhares outros, né? Que está tendo mais visibilidade, né? O preconceito continua, mas está tendo mais visibilidade. A gente pode ter o Facebook é um lugar de apropriação para todos, né? Então a gente vê grupos, principalmente mulheres, né? Tu vê assim, antes a gente não via a voz ativa das mulheres, né?
hoje a gente vê a voz ativa das mulheres, que eu acho importantíssimo, né? Eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Ao mesmo tempo que a gente vê essa visibilidade das mulheres, a gente vê também mais violência, né? A gente vê mais violência. Obrigado, amor. Ela é demais. Estamos em casa, né, gente? Então, quer dizer, tu vê só, é consequência e causa. Porque quando mais a gente se expõe, mais a gente fala, parece que a violência aparece mais, né? Porque no momento que o negro começa a querer o seu espaço de direito, mais pessoas estão contra, né? Então, quando tu tem mais violência, é que mais negros estão falando, né? Mais negros estão se posicionando perante a sociedade. Né? Nos espaços, por exemplo, os espaços culturais, né? Antes eram muito poucos negros. Eu mesmo, assim, moro numa região, são uns poucos negros que moram nessa região. É a cidade baixa, né? Nos espaços naturais, assim, que, por exemplo, pessoas vão sair, as pessoas, né, de classe média alta, classe média, né, vão para esses lugares naturalmente. Um negro, você, vão sair, vão para onde? Vão para uma festa, já vão para os seus lugares, para os seus redutos. Né? Mas esses também são espaços nossos, né? São espaços nossos. Então a gente vê assim, ao mesmo tempo, consequência e atitude. Atitude e consequência. Está tendo mais espaço de fala? Está tendo mais espaço de fala. Porque no momento que tu começa a se posicionar, a gente, né? Opa, tem negro aí. Por exemplo, se eu vou num lugar, né? Eu e minha mulher vamos num lugar, geralmente, né? Por causa do músico, por causa do meu pai, por causa da minha história, enfim, né? Geralmente eu sou um único negro dentro desse espaço, né? Nesse espaço que é branco. Não, eu sou muito bem aceito, não sou com preconceito nenhum, tá tudo legal, tudo bacana. Mas se no momento que tiver mais 3 casais negros, por exemplo, as pessoas já vão chiar, já vão dizer assim, estão tirando o nosso espaço, como estão tirando o nosso espaço. Então, assim, eles, muitas vezes não aceitam, por isso que não aceitam nossa inclusão nos espaços que são nossos, que é um espaço para todos, né? Nas faculdades, né? Alguns lugares públicos, né? Moradia, né? Então a gente, porque assim, porque a cultura, o que ela gera? É a sobrevivência. Sobrevivência que é? É tu saber ler, escrever, estudar, né? E quando os negros têm acesso a isso, ou grande parte da população tenha isso, mais coisas tu sabe, mais direitos tu tem, né? Então, tinha uma época, assim, um tempo atrás, na política a gente sabe muito bem como é que funciona, que esses espaços estavam sendo conquistados, tanto para mulheres quanto para negros, né? Daí eu posso botar a classe LGBT, homossexuais, casais, né? Casais homossexuais, enfim, tá tendo, né, um espaço para todos, assim, né? E a sociedade, e agora nesse momento como a gente está falando, nesse momento, as conquistas que estamos fazendo está tendo uma regressão terrível na sociedade. Todo o espaço conquistado durante uns 20 anos, que foi, nós demos só um passo só, né? Para isso tudo que eu falei. Demos um passo assim para ver, agora eu tô conseguindo falar para todo mundo, dizer legal isso aqui e tal. Aí entrou esse pessoal aí da direita que fez um retrocesso incrível. Todas as conquistas que a gente fez parece que não valeram nada. Não valeram nada. Então, um retrocesso tanto cultural, quanto econômico, quanto social. Né? E eu acho isso muito perigoso, porque no momento que tem um retrocesso,
né? Então ficou muito mais fácil de ser preconceituoso, muito mais fácil de falar mal. Daí começa a aparecer, as agressividades estão muito mais afloradas. E isso é muito perigoso, né? Em todos os níveis da sociedade. Jogo de futebol, as empresas, a polícia, né? Infelizmente, assim, conheço policiais, né? São bem preparados, mas assim, o que a gente está vendo pelo mundo, né, é um reflexo que está acontecendo na sociedade geral. Então, neste momento agora, está muito mais difícil a nossa voz, né? Porque a gente vê um crescente, bem devagarinho, nós regredimos de novo. Né? E eu vejo assim que também está havendo um branqueamento cultural, né? Um branqueamento cultural na nossa cidade. Aí né? Porque agora os negros estão começando a falar e tem umas pessoas que não estão gostando. Realmente não estão. Mas eu acho que é importante a gente falar, né? Dizer, mesmo contra. Não, assim, ser negro já é polêmico. Né? O negro fala é polêmico. O negro no futebol foi polêmico. O negro dos 8 anos foi polêmico. O negro casar com uma branca é polêmico. Né? Negro tendo uma voz ativa é polêmico. O presidente negro é polêmico. Né? Erundina é polêmica, sabe? Então, né? Mas o que a gente faz? Transforma isso? A gente transforma isso em quê? Em quê? O que a gente transforma isso? Olha só, cuidado para nos ver. E a gente vai lutando, a gente vai tocando, a gente vai fazendo, a gente não se entrega. Então, não, porque a gente passou por 500 anos, que são mais 500 anos. Né? Nós somos negros, é ser resistência. Vou pegar o gancho agora, então, da fala do Edu e vou perguntar, por falar em polêmicas, fazer uma pergunta bem polêmica aí para o seu José. O que é, na tua visão, a apropriação cultural? Ai! Muito amiga ela, né, cara? Muito amiga. Tá bom, é isso mesmo. É isso aí. Olha, mas é importante falar disso. Espera aí, deixa eu ligar aqui os microfones que está cortando um pouquinho. Ok. Pode falar? Tá, a questão da apropriação cultural a nível da cultura africana, o que a gente pode entender como apropriação cultural? É quando uma cultura toma as características de outra cultura. E o que ocorreu na cultura africana, tá? Através da colonização europeia. Vamos por partes. É uma resposta ao qual posso me alongar um pouquinho nisso. Então, a África era um continente muito rico. Era muito rico em minérios, era muito rico na parte da agricultura, vinda do Egito, que o Egito tinha uma agricultura muito desenvolvida, do povo egípcio, né? Tinha ouro, tinha o marfim. A África dominava os mares, né? Então, havia um comércio todo africano com os povos europeus. E essa riqueza do continente africano, ela despertava o interesse, tá, do resto do mundo, da Europa, da Ásia, da América do Norte. Tá? Então, lá por meados de 1400, como é que nós vamos botar a mão nesse ouro? Nós temos que botar a mão nesse ouro. Vejam bem, nós estamos falando de apropriação cultural. Criou-se o quê? Na África não havia religiões. Não havia religiões, mas sempre houve muita espiritualidade. O africano sempre foi muito espiritualizado, embora não havendo religiões. Então, a partir do momento que os colonizadores tinham esse elo comercial com os africanos, e a África, naquele momento, ela tinha reinos riquíssimos que se guerreavam.
Então começou uma prática da escravidão comercial, em que pessoas eram vendidas com intuito comercial. Mas aquela questão que vocês devem ter visto até em filme já, de uma forma romanceada, tá? Eram serviçais, era vendido para fazer serviços, para servir de empregado, não era uma escravidão que sofresse violência. Mas aí entrou o europeu. E como ele entrou na África? Essa é a questão. Como é que ele entrava lá? Ele não entrava lá e dizia assim, ora, me dá meia dúzia de negro aí que eu vou levar para servir de escravo lá no Brasil. Não. Isso aí foi um processo. Foi um processo ao qual eles... O que era mais difícil era o elo. E esse elo eles tinham, que era o comércio. Através do comércio, eles aportaram na África e foram negociando com os reis, que pela própria ganância dos reis, houve um intercâmbio entre europeus e reis. E entraram aí os colonizadores, que seriam os missionários. Preste bem atenção. Então, eles entraram, preste atenção no que eu vou dizer. A África não havia religiões, havia espiritualidade. E eles entraram na África com um livro, tá? Como era o Deus? Tá? O Deus da África era o sol, era o dia, era a noite. O Deus da África, o Deus estava em tudo, estava em cada ser humano, estava em cada pássaro. Esse era o Deus africano. E aí o europeu entrou com um livrinho e disse, não, o nosso Deus tem leis. E foi indo, foi conquistando o negro africano, as tribos, pouco a pouco, e se tornou um habitante da África. E dentro da África, ele começou a ter o espaço na agricultura, ele começou a ter um espaço ali de plantações, em que esse escravizamento comercial, ele passou a ser atuante. Então, os colonizadores, os próprios missionários, compravam negros e botavam a trabalhar nas lavouras. E nas lavouras, os negros apanhavam. Eles eram surrados, levavam bofetadas, tudo que é tipo de ofensa. Quando o negro ia reagir, não, meu irmão, não pode. Tu não pode pagar o mal com o mal. Tu tem que pagar o mal com o bem. E pouco a pouco o negro não tinha acesso a esse tipo de cultura, o negro acreditou naquilo. Acreditou que seria punido com a eternidade num mundo de sombras, né, se ele reagisse de forma maldosa. Então, ele começou a aceitar a violência. Ele começou a aceitar a violência porque ele não podia pagar o mal com o mal. Preste atenção, é tudo um processo. Então, o negro sofreu uma lavagem cerebral, na verdade. Eles foram lavando a mente do negro paulatinamente, processo a processo. Quando o negro ia reagir, chegava lá um missionário, meu irmão, não pode ser assim, né? E o negro baixava a cabeça. Havendo essas colônias, então foi o seguinte, vamos mandar meia dúzia de negros para a Europa, manda mais meia dúzia lá para a América do Norte, para a Ásia, manda mais uns 20 lá para o Brasil. Estava formada a escravidão. Tá? Então, vejam bem que é um processo em que aí entrou a apropriação cultural, entrou a tomada das riquezas, entrou aí a lavagem cerebral do negro, apropriaram-se das culturas do negro, porque o negro não tinha direito a nome mais. Ele era batizado nas religiões e recebia um novo nome, desde a África. Desde a África já recebia um novo nome. Então, ele perdeu essa identidade, ele perdeu essa evolução da cultura africana, a cultura africana ficou travada, ela travou, e a partir desse momento criou-se uma hierarquia racial. O que era a hierarquia racial?
como o negro não tinha cultura, como o negro não tinha voz, como o negro apanhava calado, ele era o último da hierarquia. O último da hierarquia. Então, logo, não era um ser humano, era um sub-humano. Como sub-humano, vamos escravizar eles e aproveitar nas nossas lavouras. E é assim que foi iniciada toda a escravidão do negro para o mundo inteiro. Então, a apropriação cultural, vejam bem que há processos. Primeiro, tu tem que desinformar as pessoas, que é o que os colonizadores fizeram na África. Eles desinformaram do que era a imagem de Deus. Então, eles lançaram a contra-informação. O que é a contra-informação? É a desinformação da informação. Tá? Então, é preciso tu desvalorizar uma cultura para implantar as características da tua. Isso é um processo da apropriação cultural. E, através da apropriação cultural, um povo perde a sua personalidade, perde os seus valores, perde, inclusive, as suas características de DNA, porque o DNA do negro foi atingido com isso, e vou explicar isso de uma maneira que muitas pessoas talvez não entendam, mas nós somos feitos de memórias, nós somos as nossas memórias, a nossa oralidade, ela é feita das nossas memórias, dos nossos ancestrais. No momento que tu mexe nessas memórias, tá? O que vai acontecer? O teu DNA vai alterar, meu irmão. Então, o teu DNA alterando, o negro desenvolveu uma timidez, um medo, um receio e uma culpa de se expressar. O negro, quando se expressa, tem muito negro que se sente culpado por ter dito tal coisa. Então, é uma questão na qual a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque é um momento importante ao qual não cabe mais o racismo, não cabe mais o preconceito, e nem tampouco a apropriação cultural. Nem tampouco isso. Porque vocês vão me dizer, sim, mas tem alguém se apropriando da cultura negra? Eu diria o seguinte, gente, que o próprio negro, ele esqueceu da cultura. E nesse momento, quando a gente fala no tema resgate cultural, nós estamos chamando o negro para falar da própria cultura, para recuperar aquilo que ele esqueceu que ele é. Então, se ele é negro, se ele tem uma cultura ancestral, se ele tem uma cultura a qual ela é antecedente às próprias religiões, o negro, a África, é a mãe da terra. Todos os outros povos se originaram da terra. E isso é provado cientificamente. Não sou eu que estou dizendo. Todas as raças são originárias do negro. Aí, a África é o continente mãe da terra. Então, o continente sendo abafado, o que vai acontecer? Nós vamos perder as nossas origens. Perdendo as nossas origens, nós nunca vamos saber quem nós somos. Nós nunca vamos poder nos unir. Nós nunca vamos poder conviver como irmãos, como dizia Martin Luther King. E esse é o objetivo, é saber que nós somos um só, é saber que nós somos um oceano colocado em frascos, que não é a cor que vai fazer o teu caráter, tá? Que não é da onde tu mora, da onde tu veio, que vai fazer o ser humano que tu é. Tu é um ser humano. Tá? Isso que eu não estou falando, gente, dos zoológicos de negros que haviam. Se vocês não sabem, havia zoológicos de negros que colocavam os negros para sofrerem todo tipo de açoite dentro dos zoológicos, eram como animais, para terem a visita dos brancos aos domingos com as crianças, para expor os negros dentro dos zoológicos. E os escravos aqui no Brasil, eles eram queimados vivos em fornalhas. Aquelas cozinheiras que colocavam no negro, por que colocavam? Era para os negros não se suicidarem, comendo terra.
porque eles não tinham suporte emocional para aguentar tanta tortura, e eles comiam terra até morrer. Então colocavam aquele aparelho, que eu me esqueci o nome, posso dizer agora, que era uma focinheira, que era para o negro não se matar. Aquilo não é para sair bonitinho na foto, aquilo era para impedir que o negro comesse terra até morrer. Então, a apropriação cultural danosa é assim. Eu falo, por que eu citei o nome danosa? Porque, nesse momento, todos nós praticamos a apropriação cultural. Nesse momento, nós estamos nos apropriando de uma cultura... Só uma coisinha. Né, eu concordo com o que eu vou falar, né? Pode ser que as pessoas não concordem, mas assim, nos chamamos de afrodescendentes, né? Mas como se a terra-mãe é a África, então o mundo é afrodescendente, né? Então todo, porque ser negro brasileiro é um status. No momento que te chamam do afrodescendente, pode te chamar de preto, pode te chamar de qualquer outra coisa, né? Daí tira o nosso status de ser negro brasileiro. Tu não vê afro-japonês, tu não vê afro-holandês, eu sou como é que é? Afro-italiano, afro-búlgaro, né? Não tem, né? São tudo raças, né? São búlgaros, né? Africano, somos negros, né? E dizendo, não, são afros a descendência. Não, o mundo é afrodescendente porque não somos descendentes da África. A África mãe, né? Se é a origem de todos, então o mundo todo é afrodescendente. Né? É que sempre alguma coisa pejorativa em cima da nossa existência, né? Porque eu tenho o maior orgulho de ser um negro brasileiro. Tá, e Edu, sabe o que acontece com todo esse processo? Toda a cultura africana foi distribuída para o mundo. Ou seja, apropriaram-se dessa sabedoria que havia no continente, das riquezas que havia no continente e da cultura que havia nesse continente. E é isso que o projeto Cabobu mexeu, na cultura ao qual o negro foi escamoteado aqui no Rio Grande do Sul. Vejam bem a profundidade para chegar até aqui no sul, no Cabobu, o que o Cabobu abrangia. A apropriação cultural ao qual o negro foi usado, foi litirado ou escamoteado, o processo ao qual nós passamos para chegar até esse estágio. Isso se chama apropriação cultural danosa. Então, anotem bem, memorizem isso. Tá? Para chegar à apropriação cultural danosa, que a apropriação cultural todos nós praticamos, gente. Mas a apropriação cultural danosa, quando tu quer tirar a cultura de um povo, quando tu quer desassociar o povo da tua própria cultura, tu quer desautorizar o povo a ter o poder sobre a própria cultura, a falar dela, e tu ter o poder de fala sobre ela, e a pessoa que é a dona da própria cultura não ter o direito à fala, não ter o direito à voz, né? Essa é a apropriação cultural danosa, e ela tem passos, ela tem processos, tá? E ela passa pela... São processos de desqualificação, né? Processo... Exatamente. É a contra-informação. Tirando, assim, ó, isso não é legal. Vamos modernizar, vamos fazer isso, vamos seguir e tal. Daí tu fica assim, opa, algo muito sério está acontecendo, como dizia Giba Giba. Essa é uma frase dele. A contra-informação. A contra-informação é a desinformação da informação. Tá me entendendo? Então, no momento que tu desmancha a informação, tá? Tu tá com... enfraqueceu uma etnia. Tu pode contar a história como tu quer. Tu pode contar a história como tu quer. Exatamente. E aí, como tu bem falou no início, quando o negro fala, tá? O negro tem voz, o negro tem poder, tá? Cria uma certa revolta em cima dos racistas, dos que não têm interesse que o negro fale. Porque assim como o negro tem a sua descendência genética sobre a sua cultura, também os racistas ele vem de uma descendência genética dos colonizadores. Então, são duas forças opostas que se focam geneticamente. Eu não estou falando de cor, gente. Eu estou falando de ser humano tendencioso. Tá? Eu estou falando aqui de sentimentos, eu estou falando aqui de DNA.
Porque o DNA do negro foi tão atingido, como eu falei, que o negro, ele tem medo de falar, ele tem medo de sofrer as consequências do que ele diz. E quando aparece um negro que sabe se expressar, que sabe falar, que contradiz o que está sendo dito, aí vem 1.500 argumentos para dizer, não, não é assim, porque na história diz assim. Eu digo, a história tem a sua erraticidade. Porque se eu registrar um fato errado, e agora há pouco tu citou esse fato, Edu, esse fato ia ficar na história registrado de forma errônea. Então, nós não podemos confiar na história com exatidão, porque a própria história tem a sua erraticidade, e por isso nós precisamos estar sempre nas pesquisas, e é por isso que eu respeito muito essas pessoas que procuram a pesquisa, procuram pesquisar, que não pregam verdade, mas que procuram trazer informações, aos quais nós temos muitos amigos envolvidos. Isso é muito importante. Informações. Né? Tem pessoas que pegam e estão querendo fazem assim como se fosse uma verdade. Exatamente. Né? Aí, quando tu faz para esse caminho, né, aí é estranho, né? É estranho, porque tudo que a gente aprendeu na nossa oralidade, que foi passado para a gente, assim, se chega assim, para pessoas que querem fazer um fato a partir... Não, isso aqui que é verdade, aí acaba com a gente. Acaba com a gente, porque tem que... Pô, não é bem assim. Ó, gente, sabe? Nós estamos sempre recontando ou contando a verdade. É tipo isso, a verdade do negro é relativa. A verdade é real. A história é exata. Entendeu? A verdade é real. Vou agradecer, Nina, pela tua pergunta, tá? Muito obrigado. Até mais. A gente está com 1h17 já de live. Eu vou dar uma agilizada aqui só para a gente não se estender muito, tentar fechar em 1h30 no máximo. Eu queria saber do Edu. Edu, quando foi que tu te despertou, que tu viu que tu tinha um legado do Giba Giba para seguir? E como é que é para ti, assim, qual é a importância desse legado do teu pai? Gente, essa aí é uma loucura de sentimentos, né? Porque meu pai, eu olhava ele assim, era o meu herói. Meu herói, né? Então, desde pequeno, aquele todo movimento, eu dentro do sopapo, né? E aqueles monte de artistas, música, atores, escritores, tudo em volta, assim, pá, que mundo legal, sabe? Que era um mundo que para mim era natural, né? E aí assim a gente vai crescendo, né? Eu fui no meu caminho, né? Porque eu fui baterista numa banda chamada Anos Blues, toquei durante 10 anos, cara, legal, tinha um método de sopro bacana. Toquei 10 anos no Serrote Preto, 10 anos ou 8 anos. Não me lembro muito bem. Mas tive outras bandas também, que eu duplo sentido, ficamos 3 anos quando comecei a tocar bateria. No processo, ganhei meu primeiro supapo, né? Ganhei meu primeiro supapo com 15 anos de idade. Então, assim, tocava percussão, bateria com um, percussão com outro, e as coisas veio vindo, né? E quando podia, estava sempre junto com o pai, né? Porque nos ensaios, shows, o pai fez um monte de shows e peças, e as peças do pai, assim, que eram peças com shows, fez Sobrevivência, o outro, fez tanta coisa, assim, e eu tive presente em todas, assim, de alguma maneira, ouvindo os ensaios, assistindo os shows, às vezes durava 1 mês, 2 meses, assim, então eu estava sempre nesse mundo, né? Mas também como eu fiz o meu caminho, né, como músico, como artista, né, eu fiz teatro do Nesco, que me levou para a Europa, né, trabalhei num grupo chamado Animações, que para mim é um dos maiores grupos do mundo, tive a honra de ser convidado pelo Ira e Tiaraju, né, Carlos Gomes, os irmãos, né, os gêmeos, que deu uma oportunidade de trabalhar com ele também no Teatro do Nesco. Eu fui para a Espanha, Portugal, Argentina, Rio, São Paulo, enfim.
E fui fazendo a mesma história, né? E quando o pai tinha fogo, eu ia com ele e tal. Eu tocava bateria, percussão, bateria, percussão, bateria, percussão. E até que um dia virei percussionista, né? Bateria, percussão, virei percussionista definitivamente, assim, né? Que eu estava sempre percussão, bateria, sempre os dois juntos. E assim, não, a percussão é muito legal, o papão é muito legal. E eu querendo tocar com eu queria já tocar com o pai, né? Mas eu sempre tive muito medo de tocar com o pai, porque eu era muito eu, assim, eu gostava da coisa do meu jeito, eu gostava da coisa do jeito dele, né? Não, e o pai é o Giba Giba, e eu sou o Edu, né? Eu olhava assim, tá tocando só fera na percussão, só os melhores percussionistas, e eu cresci vendo eles caras tocar, né? E eu assim, pá, e era para mim era muito distante, assim, né? Muito distante de um dia eu tocar com meu pai, para mim, né? Porque assim, pá, por mais que eu tenha tocando percussão há muitos anos, bateria, percussão, assim, eu nunca me achava assim que eu seria capaz de estar num nível parecido com eles, assim, sabe? Não tinha essa pretensão, assim, mas assim, mas uma hora eu cheguei e disse, pá, quero tocar com meu pai. Eu preciso tocar, eu quero tocar. Porque eu conhecia todas as músicas, eu sabia de cor, eu ia no show, tinha decorado, sabia as letras, sabia tudo, assim, né? Daí eu nasci nesse processo, né? Eu produtora do pai, no resto dos últimos 15 anos, né? Dele ali. E daí começou a pintar, e eu só assim, pá, por que o Giovanna me chama, assim, e tal? Faz um teste comigo, né? Porque daí eu não entrava como filho, eu entrava como, né? Como músico, né? Eu entrar como músico e tal, né? Eu tinha capacitado, eu já tinha sido professor de música em uma academia, em 2 academias, né? Te agradecer, o Esfinge, né? Que me deu um primeiro emprego no Asis, né? Tem que falar dele, né? Que é um cara muito importante, agradeço de coração, né? Eu fiquei 3, 4 anos com ele lá, né? E eu, dando aula e assim, sabia todas as músicas, assim, e eu disse, passando, eu quero tocar com o pai. E o pai achava que eu não ia tocar, porque assim, que eu não ia aceitar, que eu ia ser muito difícil de tocar, porque eu não sei o que. Eu, mas humildemente, não. Se ele não gostar, eu não toco, tal. E ao mesmo tempo, quando eu saía com o pai, nós ia tudo quanto é lugar, o pai sempre levava o supapo para cima e para baixo, né? Aí eu não entendi muito bem do que ele levava o supapo. Uma vez nós fomos numa livraria, vamos para Vernissádio, aquelas coisas todas assim, para com o papo. Porque tu vai levar o supapo, não é tu que é a atração, mas vá que pinte uma oportunidade, eu já toco com meu supapinho, e eu, tá, meio que assim, tabulado. Ele foi e tocou. Onde ele ia com o supapo, ele tocou. Eu achava. A Sandra Narciso aqui está dizendo que requisitou o Edu para entrar na banda do Giba Giba. Né? Eu chorei. Isso aí, Sandra. Aí o pai começou assim, né? Eu estava sendo junto com ele, ele começou a dizer assim: esse aqui é meu herdeiro. Esse aqui é meu herdeiro. Eu, pai, como assim herdeiro? Não tocava nem com ele ainda. Esse aqui é meu herdeiro. Eu, me sentia assim, altamente com vergonha, né? Porque assim, meu pai é muito a mais além de mim, de qualquer coisa, entende? O Giba Giba. Como assim você herdeiro do Giba Giba? Onde é que eu. Como assim? Não tem como. Não tem como, sabe? Na minha cabeça. Aí a Sandra Narciso aqui, né? O Edu percussão. Daí comecei a tocar, eu fiz um teste. Me lembro, o primeiro teste que eu fiz com o pai. Teste. Não, já entrei para percussão, não. Montei aquele set bonito de percussão, assim, né? É comigo. Aí comecei. Primeira música. Parecia um povo, sabe? Um povo, né? Vários braços, assim. Cabeçado, cotovelado, subindo. Comigo, vai! Deixa comigo que eu sei. Saí fora do ar. Aí o pai tocando só para, né, ali só na frente dele. Aí o pai só olhava, terminava a música, o pai dava aquela olhadinha lá para trás, assim. E eu acho que não foi bem que ele gostou. Não é assim, não, tá, ele fazia assim para mim.
Não, tá legal, mas vamos de novo. Segunda música. Cabeçada, instrumento, é comigo. Comigo. E o pai. Aí ele só dava aquela olhadinha para trás assim. Faz só assim para mim, assim. Não, tá bom. Assim, pra banda toda, né? Pra banda toda. Assim, todo mundo queria quebrar tudo, aquelas coisas assim, né? É uma das únicas vezes, né? Depois eu quero falar outra coisa. Eu nunca vi que o pai chegou assim, ó. Vamos tocar junto. Olha minhas mãos. Aí o pai fez assim, ó. Agora sim! Vai! E fechou todos. Deu, entendi todo o processo como eu queria que ele tocasse. Assim, eu quero assim que a banda toca. Aí eu entendi todo o processo. E nesse processo de tocar, né? Fui tocando com ele cada vez mais. E o pai sempre dizia assim, Sebastião, que é meu herdeiro. E eu disse assim, pai, meu herdeiro, cara, pô, é muita responsabilidade. Né? Tem meus irmãos também, tem muita responsabilidade, assim, de querer ser herdeiro de um cara que para mim era, ele não dava, para mim ele flutuava, assim, ele tem um pensamento dele, por exemplo, até hoje eu aprendo coisas com ele. Ele estava sempre 10 anos na minha frente, 20 anos na minha frente, 30 anos ele falava comigo as coisas. Né? Então, eu para pescar, muitas vezes ele falava um negócio, eu não entendia, eu de repente, para isso que ele queria dizer, mas ele passou 1 ano, 2 anos, né? E ele ia dizendo assim, pô, esse aqui é meu herdeiro, para que não sei o que tal, e eu me sentia muito, né, porque eu estava assim, eu carregava o papo dele, eu fazia assim, eu estava ali só, né, de aprendiz, né? Ele era meu mestre. Eu estava ali sempre de aprendiz. Aí o Zé uma vez fez uma pergunta para mim, o que o pai tinha me ensinado a tocar percussão? Eu disse para ele assim, nada. Mas, na realidade, quando eu quis dizer nada, ele quis dizer, ele me preparou para tudo na vida. Até ser melhor como pessoa e percussionista ou ritmista, ou lá o caminho que eu queira seguir. Pelas atitudes dele, como ele via a música, como ele via a arte, como ele via toda a questão, né? E depois de um tempo, assim, o cara assim, não, pois é. Aí eu fico pensando, pô, mas eu toco supapo quando ganhei com 15 anos, eu vou fazer, mas então 40 anos tocando o supapo. E eu pensei, pô, então o supapo passou de geração para mim, naturalmente, né? Mesmo que eu não queira, ele faz parte do meu pertencimento cultural. E eu aceito, sim, é uma honra fazer homenagens para o meu pai. Né? Eu acho que isso é o mais importante, porque um Edu jamais vai ser um Giba-Giba. Eu vou ser um eterno filho do Giba-Giba, mas com uma minha personalidade, porque assim, eu vou dar a minha cara, o meu jeito de fazer homenagens que essa pessoa que é multicultural. Né? Então, eu acho que isso que eu posso prestar de homenagem é ser herdeiro mesmo dele, com todo carinho e principalmente com o maior respeito à obra dele, assim, valorizando tudo que ele me ensinou, me passou, né? E vou sim dar continuação na história em grandes homenagens, fazendo continuações de projetos, sendo continuação de músicas, né, que ele deixou, né, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho grandes parceiros assim de música, como posso citar o Marquinhos Faria, que é o maestro do pai, assim, né, que aceitou, assim, quando aceitou tocar comigo, eu chamei ele e ele ele me deu um aval muito grande, assim, vamos cantar. Eu cantei com ele, assim, ele disse, como é que eu tô, Marquinhos? Ele disse sim para mim, maravilha. Então, é uma honra, assim, fazer parte desse processo, que é uma continuação. Né? Nessa continuação, tem a história do Edu do Nascimento, que é muito diferente do Giba Giba. Nessa história do Edu Nascimento, eu vou fazer grandes homenagens ao Giba Giba. Né? Aí, eu vou, dentro dessa homenagem, fazer o Giba Giba,
manter a história dele sempre viva, porque é super importante as pessoas saberem quem foi ele, como foi ele, né? Nem quem foi ele, não. Como ele viveu, né? Não quem era ele, não. Como ele viveu, né? Aí eu acho sensacional. Daí eu posso dizer como ele viveu e como ele está presente na nossa história agora, para a gente fazer uma coisa legal no futuro, né? Aí depois tem um outro processo, né, nessa história, assim, que é a minha história, que, né, no ano que vem eu vou lançar um livro, tem uma história que eu estou montando um espetáculo de teatro de bonecos, né? Então, sendo herdeiro de um legado da família, é obviamente que tem uma continuação. E eu, como mais velho, e sou um dos filhos que toca o supapo, eu toco há 40 anos, então é um herdeiro hereditário, né, que passou de pai para filho. Né? Eu vou fazer homenagens. Eu jamais vou querer ser, né, nem tenho pretensão de ser um novo Giba Giba. Isso, né, isso é uma coisa muito óbvia, muito clara, né? Não tem nem esse alcance, nem muito menos o talento dele. Mas dentro da minha possibilidade de humildade, né? Juntamente com meus irmãos, né? Que a família é grande, a gente sim vai prestar homenagem ao nosso pai, a esse legado lindo, maravilhoso, tocando sempre o supapo, né? Aprendendo cada vez mais com Zé Batista, que faz parte da minha família, sim, faz parte da minha família, com muita honra, né? Nós temos grandes coisas para fazer uma continuação, então, por isso que eu digo, o meu passado lá atrás me trouxe até hoje nessa condição de poder fazer uma homenagem com todas as honras, dentre tantas outras homenagens que meu pai né, que já fizeram grandes músicos, né, que já fizeram homenagem para o meu pai. E isso é uma coisa, uma honra infinitamente infinita. Né? É uma coisa maravilhosa. Então, quer dizer, fazer parte disso, para mim, é uma honra. Eu me sinto honrado e abençoado. É o que eu tenho para dizer, é isso, né? Estou emocionado. Eu fico emocionado mesmo. Bah. Muito, realmente é emocionante, né, Edu? É uma história assim que só quem viu, quem conheceu sabe, né? O Giba era uma grande figura, né? Eu conheci ele, ainda era muito menina, né? Ele sempre com toda aquela simpatia, com toda aquela elegância dele, né? Era um homem muito elegante, muito bacana, educado, né? Eu não tive muito contato assim direto com ele, mas eu me lembro dele aqui em casa, porque eu era muito menina, né? E a gente sentia assim quando chegava perto dele, sentia que era uma pessoa de muita luz, sentia aquela energia boa, né? Que é como se ele chegasse no ambiente e iluminasse aquele ambiente onde ele estava, né? Entidade, né? Ele era uma entidade, uma coisa fantástica. E eu acho que realmente é um privilégio muito grande, né? Para ti ser filho de uma figura como o Giba Giba. E pegando esse gancho, né? Vou fazer a minha última pergunta, que a gente já está com 1h33 de live. Dentro desse mesmo tema, vou perguntar para o seu José Batista, né, meu querido pai, que assim, eu me lembro no dia que o meu avô ele faleceu, o corpo dele acho que não estava nem saindo ainda aqui de casa, né? E já tinha uma figura dando entrevista no jornal dizendo que seria o sucessor, né, do mestre Batista, que seria a pessoa que iria dar continuidade ao legado dele. Então, diante disso, eu queria perguntar para o meu pai se foi nesse momento, ou quando foi o momento que ele viu que ele tinha um legado para seguir, que ele tinha uma história, um legado dentro do supapo, dentro da cultura afro,
para seguir. Essa Olha, não Nina, esperava, né? mas, Ela não tá de brincadeira, né, Zé? Não, tá não, com zoação. ela me odeia, ela me odeia. Tem alguma coisa Tá contra no mim, eu meio não dos sei o que 10, eu né? errei. Eu errei em alguma coisa, não sei aonde. Mas, assim, Nina, primeiro, esse fato que tu narrou, para mim, é passado. É um momento de dor, uma das maiores dores que a gente perde pai uma vez na vida só. Então, isso aí eu deixo na consciência dessa pessoa. Eu quero que ele junte todos os troféus que ele vem adquirindo ao longo desses anos, tá? E que compre uma estante bem grande e que ganhe cada vez mais troféus, tá? E que seja feliz com os troféus dele. A mim cabe levar apenas sorrisos às pessoas. A mim cabe apenas ter irmãos, como eu tenho esse irmão aí falando com nós, que eu possa abraçar e que eu possa olhar na cara dele e dizer eu te amo, cara. E ele me responde eu também te amo, Zé. E a gente se abraçar e chorar juntos. Com certeza. É isso que vale a pena, né? Então, essas coisas pequenas eu deixei passado, tá? Eu deixei para que Deus cuide e tenha amor por todos e perdoe a todos, porque todos nós erramos. Mas o momento que mexeu comigo, que depois que teu avô faleceu, eu não queria ouvir falar esse papo de forma nenhuma. Então, foram os vários momentos que foram mexendo comigo, que eu precisei ser sacudido para seguir nessa Essa é a história, né? nessa história. Eu precisei ser sacudido, e Edu sabe, né? Teve uma pessoa muito Tomar um importante susto, né? que foi quem te fez ver isso, né? Várias pessoas, né? Foi um conjunto. Eu fui avisado várias vezes. Primeiro eu fui preparado. Aí depois me disseram, esse é o teu caminho. E foram várias pessoas que me disseram isso. Mas a que mais me marcou foi quando eu fui no Quilombo do Papo, em Porto Alegre, tá? Que um cidadão colocou as mãos no meu ombro e, de uma forma muito simbólica, ele me olhou e disse para mim, Zé, eu e o teu pai somos irmãos. E ele não me disse mais nada. Mas ali eu senti como se ele estivesse me dizendo assim, não para. Não para. Ele ficou me olhando fixamente e aquilo me marcou. Outras pessoas influenciaram nisso. Tanto que o Edu sabe, até hoje, eu estou com quase 50 anos de carreira na percussão, então eu estou exaurido, eu estou cansado. Então, o que eu fizer daqui para frente vai ser por amor. Não vai ser por interesse, não vai ser por fama, não vai ser por medalha, nem por diploma. É só por amor e por ter essa missão a cumprir, essa missão que me foi outorgada, ao qual eu procuro me fazer merecedor dela, né? Aos outros, cabe a parte dos outros. A mim cabe desenvolver esse trabalho. Eu não critico ninguém, eu não acuso ninguém. Se alguém se sentir ofendido, se alguém se sentir, de alguma forma, reprimido pelas coisas que eu falo, porque eu acho que eu tenho que falar, alguém tem que falar, alguém tem que contar a história, e eu estava dentro do projeto Cabobu, então eu tenho autoridade para falar do projeto Cabobu e dos meus entendimentos, e respeito os entendimentos de todas as pessoas que falam sobre o Supapo e sobre a história do negro. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas coisas não são a mesma coisa, né? Então, as coisas lamentáveis a gente esquece, minha filha.
As coisas que não nos fazem bem, a gente esquece. Nós não vamos levar nada daqui. Se tu tiver um troféu na tua vida, ele vai ficar. Tu vai levar somente o que tu puder carregar, que é tu mesmo. Então, seja o melhor possível, seja o teu troféu. E assim, tu vai ter muita luz. Tá bom? E agora, então, para encerrar, né, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir, porque a live fica gravada, né? Como homem negro, artista, né, com um grande legado pela frente, que é o que vocês têm, o que nós temos, né, como família, e qual a mensagem que vocês deixam hoje, sobretudo para o povo negro, que sofre com racismo, que sofre com injúrias, que sofre dia a dia somente pelo fato de ser negro? Qual é a mensagem que vocês, como negros, deixam para essas pessoas? Zé. Olha, todos os grandes líderes negros da história, eles lutavam por uma causa comum. Eles nunca, jamais lutaram pela superioridade do negro. Eles nunca, jamais defenderam a superioridade do branco. Eles lutaram sempre pela igualdade, pelos direitos iguais, o reconhecimento de cada raça ser considerada igual à outra só pelo fato de ser um ser humano. Então, essa mensagem eu quero deixar para as pessoas e dizer que cada negro que nasce, que cada branco que nasce, cada vermelho, cada azul que nasce, é uma essência. E essa essência, ela é divina. É um grande oceano que é colocado dentro de frascos. Se esse frasco aqui fosse preto, ele seria uma parte do mesmo oceano, que seria colocado nesse outro frasco aqui. O oceano é o mesmo, gente. Nós temos a mesma essência divina. Nós temos o mesmo poder de amar. Se a gente pode aprender a odiar, como muita gente nos ensina, pelo rancor, pela agressividade, nós podemos muito bem plantar harmonia, plantar o amor, saber perdoar aqueles a quem não nos querem bem ou que queiram talvez tirar alguma coisa da nossa capacidade. A gente tem que ter amor nesse momento ao qual as pessoas não sabem o dia de amanhã, na qual hoje nós estamos aqui e não sabemos se no final de semana próximo nós ainda estaremos. Então é hora de irmanar, é hora de, como negro, de como um homem negro, de como uma antecedência africana que eu carrego na minha genética, eu aprendi a perdoar. E digo para vocês por que eu aprendi a perdoar. Porque no meu DNA está o choro do chicote. No meu DNA está a tortura. No meu DNA está a jaula. No meu DNA está a violência sexual que as mulheres sofriam. No meu DNA está todos os racismos atuais. Todos os pretos sofrem, todos os dias, no mundo inteiro. E a gente continua fazendo uma coisa. A gente continua tendo a coragem de lutar pela paz. Porque a nossa luta é pela paz, é pelos nossos direitos, é pela igualdade. Nós estamos chamando os nossos irmãos pretos
nós estamos chamando os nossos irmãos brancos, nós estamos chamando as candaces, que são as rainhas negras, nós estamos chamando toda a população que queira amar. Todas as pessoas que estão dispostas nesse momento a perdoar, a esquecer os orgulhos, as paixões, e quero fazer apenas uma coisa, que era um dos objetivos do projeto Caboclo: reunir, reagrupar num trabalho social, ao qual fomos deixado esse legado por alguém, por duas pessoas, aos quais, se não tivessem feito o que fizeram, a gente não estaria aqui conversando. Uma delas era meu pai, e a outra delas era o meu tio, Gibagi. Muito obrigada. Edu, quer nos falar mais alguma coisa? Não, eu quero deixar meu grande abraço para você, outro grande abraço para o Zé, né, que para mim foi uma honra estar hoje aqui, conversando mais um pouco da nossa existência, coexistência, né? Dizer que ser negro é ser orgulho, né? Ser negro é atitude. Ser negro é um pensar forte. E ser negro é ser generoso, né? A gente passou 500 anos de escravidão, mas a gente sempre foi generoso. E a gente não quer que uma raça seja maior que a outra raça. A gente quer igualdade, né? A palavra-chave, né, de hoje é a palavra amor, né? Eu acho que a gente, todas as pessoas, né, se botasse um pouco mais de amor e sentimento, as coisas certamente seriam muito, muito melhores, seriam muito mais justas. A gente podia se abraçar muito mais, a gente podia crescer muito mais. Crescer junto é a melhor coisa, né? O perdão é uma dádiva, né? Porque o sofrimento de um povo, a gente sabe disso, né? Já está carregado no nosso DNA, né? Que passou de geração para geração, né? Chegando até os dias de hoje. Mas a gente tem uma coisa que é alegria. Alegria e o trabalho e a motivação para viver, e tenta ser sempre uma coisa sempre especial, para estender a mão para ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso é a principal razão da nossa existência, né? Tu poder ser um cidadão de bem para o mundo, né? Conseguindo isso, tu consegue dormir, tu consegue ser alegre, tu consegue trabalhar, tu consegue ver teu vizinho de uma maneira diferente, tu consegue ver o mundo de uma outra maneira diferente, né? O Zé falou assim, todas as coisas que estão dentro, eu gostaria de falar, ele já disse, né? Então, todas as projeções emocionais de um bem-querer, a gente tem que botar em prática, né? A troca universal do amor é a palavra-chave, né? E espero que hoje, sim, as pessoas que nos assistiram, sim, vejam que a gente quer alguma coisa que vá para frente, que projetos como o Cabobu, né, que foi apenas um início, sejam reforçados por uma negritude, não só por uma negritude, mas por toda uma consciência coletiva das pessoas, né? Porque o Cabobu não era só por um tambor ou por uma raça, era por uma culturas gerais de todas as coisas que estão em volta da gente. Então, eu acho que isso que é o mais importante, que a gente tem que agarrar isso, né? A gente tem que pegar essas coisas e abraçar, e vamos fazer junto, sim. Todos esses amores que vocês estão vendo aqui dos três, a gente vai fazer junto, para um bem-querer maior de todos. Não é meu, não é do Zé, não é da Nina, é de todos. Então, a gente quer
que nossas ideias, as ideias que a gente vem acumulando, né, dessas vivências todas de tradição, de harmonia, de felicidade, que consiga passar para todos vocês, né? Então, eu deixo um beijo no coração de todos, né? Um ótimo domingo, e é isso. Muito obrigado. Vou agradecer, então, todos que nos assistiram, né, os que ainda vão assistir, e agradecer ao Edu, agradecer ao José Batista pelo tempo que vocês disporam, né, para estar conversando aqui, esclarecendo um pouco mais, né, sobre o resgate, sobre a unificação, né, do negro, né, dentro da sua cultura. Agradecendo aqui, deixa eu ver, a Sandra Narciso, o Anderson Dias, a Fátima Batista, minha excelentíssima mãe, né? A Rose, quem mais aqui comentou? O Adilson Fontoura, a Lisete Machado, a Luciana Custódio, a Giovana. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui. É isso aí, então, gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E ainda ficaram mais algumas perguntas, mas acho que ainda dá espaço para, de repente, uma outra live, né, num outro dia. Né, se Deus quiser. E gratidão. Um beijo. Axé. Axé, muito axé para todos nós. Certo.